Olá pessoal, vamos dar continuidade à leitura e ao estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, de James Thompson, prefácio de Jim Bill McIntyre, publicado pela editora Vida Cristã. Vamos fazer o quarto vídeo do quarto capítulo hoje. Se você não viu os vídeos anteriores, vai na minha playlist e veja. E se você não conhece o meu trabalho, tem aí mais de 25 livros na íntegra lido aí na minha playlist para você usufruir e crescer espiritualmente, aprendendo cada vez mais sobre a palavra de Deus. Peço aí para que você deixe o like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você não é inscrito, para que o canal cresça cada vez mais e a palavra de Deus chegue a mais e mais pessoas. Então vamos lá? Não fique com dúvida do que eu vou estar lendo aqui hoje. Qualquer coisa, qualquer dúvida, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você, tudo gratuitamente, ou através de uma videochamada também, se você mora longe. Capítulo 4. Não existe vida fora do corpo de Cristo, não é? 1 Coríntios 12, 26. Se um membro sofre, todos sofrem com ele. A maior parte das comunidades a que pertencemos são organizações voluntárias. Pelo fato de partilharmos o interesse comum com outras pessoas, nos juntamos a elas formando um grupo baseado nesse elemento comum. Se temos filhos na escola, podemos juntar-nos a outros pais, formando uma associação de pais e mestres. Se tivermos um negócio, nos unimos com pessoas que tenham os mesmos interesses que nós. Nossa sociedade, como grupo, dura enquanto nossos interesses forem os mesmos. Quando a pessoas. Não. Quando a nossa situação se modifica, é bem provável que nos afastemos dele. Entretanto, entramos e saímos voluntariamente pelo fato de nossa lealdade e apoio à comunidade dependerem de nossos interesses comuns. Basta ler rapidamente alguns textos do Novo Testamento para verificar que a igreja difere em tudo da associação voluntária. Quando o Novo Testamento fala da comunidade, usa uma palavra grega muito sugestiva no desenvolvimento dessa ideia, koinonia, que traduzimos como fraternidade, participação ou mesmo sociedade. A forma verbal, koinoneio, pode ser melhor traduzida como partilhar. Uma forma algo diversa da palavra é usada quando lemos que os primeiros cristãos, abre aspas, tinham tudo em comum, fecha aspas. Atos 2, 42 e Atos 4, 32. Koinonia é empregada não só para a comunidade humana, mas também para o relacionamento do cristão com o seu Senhor. E a comunidade cristã difere de todas as associações voluntárias justamente nesse ponto. A igreja não constitui uma associação voluntária de pessoas com as mesmas inclinações, mas trata-se de pessoas que foram primeiro chamadas à comunhão com Cristo Jesus e depois passaram a congregar-se. Pertencemos uns aos outros porque primeiro pertencemos a Cristo. Subtítulo: Companheiros pela Graça. O Novo Testamento não nos permite esquecer que somos companheiros de Cristo Jesus. A confraternização não teve origem em nós. Mas antes de haver qualquer associação, ele participou, entre aspas, da nossa natureza, Hebreus 2,14, e partilhou da nossa situação. Agora, em consequência disso, Deus nos chamou, abre aspas, à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, fecha aspas, 1 Coríntios 1:9. A saber, fomos elevados à posição
de companheiros, parceiros de Cristo, co-herdeiro com Ele. Nossa associação com Jesus não é um resultado de nossa bondade, mas foi o seu convite gracioso que nos tornou seus companheiros. Nossa sociedade com Jesus Cristo é um tema comum no Novo Testamento. De fato, Paulo afirma que em 1 Coríntios 10,16, que a ceia do Senhor é uma participação no corpo e no sangue de Jesus. Isso é, na ceia do Senhor, lembramos que fomos chamados para uma vida comum com Jesus Cristo. Ele nos tornou seus parceiros na salvação. Portanto, na ceia do Senhor somos lembrados de nossa união com Cristo. Mas o que significa experimentar comunhão com Cristo? Paulo esclarece melhor essa ideia em Filipenses 3,10, quando fala de seu desejo de conhecer, abre aspas, a comunhão dos seus sofrimentos, fecha aspas. Isto é, ter comunhão com Cristo é assumir o seu estilo de vida e partilhar até mesmo da sua cruz. Paulo pode então descrever-se como alguém que foi, abre aspas, crucificado com Cristo, fecha aspas, Gálatas 2:20. Ser discípulo é compartilhar da morte de Jesus, Romanos 6:8, de seu sofrimento, 2 Coríntios 1, 5-7 e 4:10, e até mesmo de sua fraqueza, 2 Coríntios 13:4, e também conforme Gálatas 6:17. Quando o apóstolo fala de comunhão com Cristo, não emprega uma linguagem vaga, generalizada. Jesus Cristo chamou seu povo para uma vida de participação no seu caminho, o caminho da cruz. Estar em comunhão com Cristo é adotar seu estilo de vida. Esta forte ênfase na comunhão com Cristo nos permite ver a distinção entre a igreja e a organização voluntária. A igreja não é uma empresa formada para promover um interesse comum. Ela é composta de pessoas chamadas para uma vida comum com Cristo, com Jesus Cristo. Pelo fato de termos uma vida comum com Cristo, também a temos uns com os outros. Subtítulo: Comunhão no seu corpo e sangue. Cristianismo significa comunidade através de Jesus e em Jesus. Nós pertencemos uns aos outros apenas através dele. Esta ligação entre comunhão com Cristo e comunhão com nosso irmão é ressaltada claramente na descrição do que acontece na ceia do Senhor feita por Paulo. No próprio ato de partilhar do corpo e sangue de Cristo é que somos reunidos em um corpo. 1 Coríntios 10, 16 e 17. Unimos-nos quando partilhamos dele. Uma ideia idêntica é sugerida em 1 Coríntios 12, 12, quando Paulo diz, abre aspas, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constitui um só corpo, assim também com respeito a Cristo, fecha aspas. A analogia sugere que Cristo é o corpo único e que são muitos os que estão nele. Os vários membros da igreja, cada um com seu talento particular, formam o próprio corpo de Cristo. Por participarmos dele, somos uma comunhão de parceiros. Existe sempre o risco da sociedade dividir-se em unidades menores. De fato, o problema abordado por Paulo em Corinto parece ser o de membros que julgavam poder continuar a vida cristã sem uma participação direta no corpo de Cristo. Todavia, a descrição que Paulo faz da igreja fornece uma oportunidade excelente para que ele demonstre como a igreja deve concentrar a sua comunhão. Os coríntios comportava-se como se algumas partes do corpo fossem perfeitamente desprezíveis
enquanto outras podiam viver isoladas da comunidade. Veja 1 Coríntios 12, de 15 a 22. O problema em Corinto era que os cristãos concentravam-se de tal forma na comunhão com Cristo que a fraternidade da igreja não tinha interesse para eles. Os que falavam em línguas ficavam satisfeitos em falar com Deus e edificar a si mesmo às custas do restante da igreja. Veja 1 Coríntios 14, 4. A participação em Corinto dera então lugar ao individualismo. A igreja se fragmentava em várias partes. Em contraste com esses individualistas de Corinto, Paulo argumenta que a igreja é, na realidade, o corpo de Cristo. Não existe relação com Cristo em separado do corpo, porque cada um de nós não passa de um parceiro de Jesus Cristo. Veja 1 Coríntios 12, 12. Ele é o corpo e todos nós somos apenas parte desse corpo. Até aquelas partes do corpo que parecem insignificantes são realmente indispensáveis. Veja 1 Coríntios 12, 22. Não somos apenas batizados em Cristo, somos batizados em seu corpo. Veja 1 Coríntios 12, 13. A comunhão com Cristo exige, então, comunhão com o seu corpo. Subtítulo: Não existe vida fora do corpo. Nós levamos a sério a implicação da narrativa de Paulo sobre o corpo de Cristo? As reflexões dele devem fazer impacto em nosso comportamento como cristãos. Nossa comunidade não só foi criada por Cristo, mas também não existe relação com ele se não formos membros do seu corpo, a igreja. E a comunhão é real apenas quando cada um de nós, como parte de um corpo, contribui para que o ministério se mantenha ativo. Mesmo aqueles membros que não parecem bem dotados são vitais para a comunidade, pois o corpo não funciona bem sem a colaboração de sua peça mais insignificante. A fraternidade jamais se concretiza a não ser que o trabalho seja partilhado por todos os membros. Mesmo quando a igreja é dotada de um excelente grupo de ministros profissionais, não existe justificativa para que o ministério se realize unicamente por meio deles. Limitar o ministério ao trabalho de alguns indivíduos é violar a declaração de Paulo quanto à igreja ser um corpo composto de membros interdependentes. Os cristãos que compõem o corpo não são simples espectadores das obras realizadas, nem devem fazer apenas o papel de benfeitores financeiros. Como parte do corpo, eles devem empenhar-se ativamente na obra cristã. Um dos membros pode ter um talento especial para o ministério de benevolência da igreja, enquanto o outro tem o dom da generosidade, e outro ainda é um professor capaz. Veja Romanos 12, 6. Juntos, partilhando as responsabilidades, funcionamos como o corpo de Cristo. A não ser que participemos dessa tarefa, a comunhão é destruída, pois os vários membros do corpo de Cristo, da mesma forma que as partes do corpo humano, são interdependentes. Subtítulo: Membros um dos outros. Paulo leva ainda mais longe sua ideia a respeito do corpo de Cristo quando declara, abre aspas, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Fecha aspas. 1 Coríntios 12, 26. É absurdo pensar em restringir o sofrimento a uma parte do corpo humano, pois existe uma empatia que une nossos membros. O mesmo acontece com o corpo de Cristo, a Igreja.
Estamos todos ligados por esta empatia. Abre aspas. Nenhum homem é uma ilha, fecha aspas. Na igreja, pois, participamos de uma vida comum. Somos de tal maneira parte da vida comum que não podemos ficar indiferentes quando um irmão sofre. A tragédia humana que golpeia um membro repercute por toda a igreja. Isso pode ser visto nas orações intercessórias da igreja, quando os irmãos oram uns pelos outros e sua disposição em sacrificar-se para ajudar aquele que está sofrendo. Este espírito de irmandade tem se manifestado em muitas circunstâncias, quando os cristãos contribuem financeiramente a favor de outros na igreja. Uma outra maneira é o desprendimento com que dão de seu tempo para ajudar o irmão que está sofrendo. Um conhecido autor fez uma tentativa para contar-nos por que o cristianismo triunfou na antiguidade. A sua resposta diz respeito aos laços de amor encontrados na primeira igreja. Abre aspas. Ela foi desde o início uma comunidade, num sentido muito mais profundo do que aquele manifesto em qualquer outro grupo. Os seus membros estavam ligados, não só por seus ritos comuns, mas por um mesmo estilo de vida. E pelo perigo comum. Sua disposição em ajudar materialmente os irmãos em cativeiro ou qualquer outra dificuldade é confirmada não só pelos escritores cristãos, mas também por Luciano, uma testemunha bem pouco condescendente. O amor pelo próximo não é uma virtude exclusivamente cristã, mas em nossa época os cristãos parecem tê-la praticado mais eficazmente do que qualquer outro grupo. A igreja forneceu os elementos essenciais da segurança social. Cuidava das viúvas e dos órfãos, dos idosos, dos desempregados e dos incapazes. Fecha aspas. O autor continua dizendo que a igreja oferecia mais do que simples benefício material. Era o, abre aspas, sentimento de pertencer, fecha aspas, movido pela comunidade cristã. As pessoas vinham de fora nas grandes cidades, precisavam integrar-se em alguma parte. Entre elas estavam os escravos recém-libertos, os novos imigrantes, os camponeses em busca de trabalho na cidade. Para indivíduos nessa situação, a entrada no corpo de Cristo poderia ser a única forma de manter seu senso de identidade e de dar significado à sua vida. O fato dos cristãos serem, abre aspas, membros um dos outros, fecha aspas, conclui o escritor, fez com que o cristianismo se espalhasse rapidamente. Este sentimento de simpatia, descrito por Paulo em 1 Coríntios 12, 26, satisfaz uma necessidade humana. Nossa situação é, na verdade, diferente daquela enfrentada pelos primeiros cristãos. Em vista de enormes mobilidade de nossa cultura, são muitos os que estão buscando um lugar onde o sofrimento de um seja partilhado por muitos. Para Paulo, a igreja era o único lugar onde se podia encontrar um interesse autêntico, despido de qualquer outra motivação. A igreja de hoje não pode oferecer menos do que isso. Subtítulo: Parceiros numa tarefa comum. O Novo Testamento indica que a comunhão, koinonia, abrange muito mais do que a participação nos benefícios da salvação. A comunhão envolve também o que fazemos juntos, como parceiros, koinonoi, numa tarefa comum. O termo, entre aspas, parceiros, ou, entre aspas, sócios, é apropriadamente usada para a nossa relação mútua. Nós o encontramos em Lucas 5,10, onde ficamos sabendo que Tiago e João
eram sócios num empreendimento comercial. Como sócios, eles eram certamente colegas partilhando de uma tarefa comum e envolvidos no mesmo trabalho. Sua sociedade pode ter incluído uma rotina específica e uma divisão de tarefas. É possível que partilhassem das despesas assim como dos lucros. A sociedade englobava a participação nos serviços. O termo koinonos, empregado em Lucas 5,10 em relação a uma sociedade comercial, é importante no que diz respeito à relação existente entre os discípulos. Paulo descreve Tito como um companheiro e colaborador, em 2 Coríntios 8, 23. Seu trabalho missionário não passava de uma sociedade, dois a serviço de Cristo. Quando Paulo pede a Filemon que aceite Onésimo, o escravo fugido, ele faz um apelo neste sentido, abre aspas, se me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo, fecha aspas. Filemon 17. A súplica de Paulo não se apoia em coerção e poder, mas no relacionamento de que Filemon é sócio de Paulo na fé. Nossos textos do Novo Testamento demonstram que esta sociedade nunca é passiva. Ela se concentra por meio de obras. Assim sendo, a assistência financeira da igreja de Filipos leva Paulo a agradecer-lhes pela sua, abre aspas, cooperação no evangelho, fecha aspas, Filipenses 1:5. O autor de Hebreus lembra que seus leitores, em uma época anterior, tinham sido coparticipantes com outros cristãos que estavam sendo perseguidos. Veja Hebreus 10:33. Em outros contextos, ficamos sabendo que a missão de Paulo entre os gentios levava os cristãos judeus a desconfiar dele, até que perceberam que a graça de Deus enviara o apóstolo para realizar esse trabalho. Foi somente então que lhe deram, abre aspas, a destra de comunhão, fecha aspas, Gálatas 2:9. Isto é, eles o reconheceram como sócio numa tarefa comum. Essa referência indica que a sociedade pode envolver uma tarefa conjunta, apoio financeiro ou até mesmo sofrimentos partilhados. Somente quando a sociedade se concretiza em tais experiências é que ela pode ser considerada como real. Subtítulo: A comunhão cristã autêntica. Será que levamos efetivamente a sério o fato de Cristo nos ter feito sócio em um trabalho comum? O conceito de sociedade exclui a ideia geral de que a igreja possa vir a ser um elemento separado da vida e trabalho dos membros. Sociedade significa participação conjunta de todos os membros. Ela declara que parte alguma da igreja, inclusive o ministério profissional e a liderança, pode manter-se distante do resto da igreja, pois ser sócio envolve uma ação mútua, dar e receber o seu tempo. Mesmo os que proclamam a palavra ou administram os negócios da igreja acham-se envolvidos ativamente na tarefa para a qual Cristo nos chamou. Esta é a comunhão cristã. Quando levamos a sério esta ideia de participação, começamos a olhar para as diferenças na igreja como uma bênção. O único Senhor opera utilizando as nossas diferenças para formar um só corpo. É importante que ninguém participe apenas passivamente na sociedade. Deixamos de compreender esse tipo de associação quando excluímos qualquer segmento da igreja da participação no serviço. Tem surgido uma tendência, em algumas ocasiões, de considerar os jovens e os idosos como simples recipiente passivo na sociedade. Mas, quando não permitimos a participação de qualquer deles, essas pessoas, na verdade, não estão sendo consideradas como nossos iguais na sociedade de serviço.
Existem certas contribuições à sociedade que só o grupo jovem pode fazer. Assim também, os idosos, as viúvas da igreja ou famílias jovens podem contribuir eficazmente para a vida comunitária. A sociedade se interrompe quando o trabalho é feito por um único segmento da igreja. Nós iremos, sem dúvida, ter uma vida muito mais saudável como igreja quando encontrarmos serviço para cada um dos membros. Só quando permitimos que cada um tenha a sua tarefa é que mostramos aceitá-los realmente como parte vitais da comunidade. A igreja é uma comunidade, mas difere dos agrupamentos humanos, pois a comunhão da mesma não foi criada pelo homem. Existimos juntos nessa sociedade porque Cristo nos reuniu nela. Somos sócios um dos outros por sermos companheiros de Cristo. Concluímos aí o capítulo 4. O capítulo 5 vai falar uma sociedade de contribuição. Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, Nossa Vida Juntos, um olhar para a fraternidade cristã, peço para que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você é novo aqui. E se você é novo, já falei no começo, mas tenho aí na minha playlist mais de 25 livros de diversos assuntos cristãos aí para o seu crescimento espiritual. Não fique parado, né? O cristão tem que sempre estar crescendo, se aperfeiçoando. Então, tá aí lido para você mais de 25 livros, tá bom? E se ficar alguma dúvida, escreva para mim, meu e-mail está aí na descrição do vídeo, é ronaldozm@gmail.com. Terei o maior prazer de sentar e estudar a Bíblia com você. E se você mora longe, podemos fazer isso através de videochamada, tudo isso gratuitamente, tá bem? Fico muito feliz que você chegou até o final desse vídeo aqui e está investindo aí o seu tempo em aprender a palavra de Deus. Tenho certeza que Deus está muito feliz também com isso. Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Amém?